alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode cantar isso? Mais que a neve, seja o nome de Cristo, porque Ele morreu na cruz e nos fez mais alvos que a neve, nos concedeu acesso livre à presença de Deus, à presença do Pai. Mas Ele morreu na cruz, mas não ficou somente por isso, Ele também ressuscitou. Ele ressuscitou, nos deu a liberdade, nos deu a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que declarar isso, que Ele vive. Por Ele viver, nós temos esperança no nosso amanhã. Se você crê nisso, você tem esperança todos os dias no nome de Cristo, que o nosso amanhã está nas mãos dEle. Amém? Seu Filho amado,
que ele vive. E no exemplo dele nós temos a razão, nós temos o nosso norte, por sermos cristãos, por acreditarmos no sacrifício que foi feito na cruz. Nós temos a cruz, temos a vida de Jesus como uma base de quem devemos ser, como uma base de quem nós devemos ser imitadores. Então que em todo momento nós possamos olhar para a cruz, possamos olhar para o exemplo de Cristo e aquilo que Ele foi nessa terra e aquilo que Ele representa para as nossas vidas. Que nós jamais possamos esquecer do que Cristo representa para nós que somos cristãos e da diferença que Cristo fez nas nossas vidas. Então que você não tire os seus olhos da cruz e você siga firme com os olhos na cruz no nosso Senhor Jesus Cristo.
Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos convida a lembrarmos da cruz, o Senhor nos convida a lembrarmos, ó Pai, o sacrifício, Deus, que o Senhor fez por nós, sacrifício no qual nos ensinou, Deus, que há uma esperança para o mundo, Deus, e essa esperança há no Teu nome, Senhor, está no Seu nome, Senhor, essa esperança está naquilo que o Senhor representou para nós, Deus. Então que possamos, Deus, pela Tua misericórdia e graça, sermos justificados, Deus, pela cruz, sermos purificados pelo Teu sangue, Deus, e seguimos o Teu exemplo, Deus, o Teu exemplo de servo, o Teu exemplo de filho, Deus, que possamos caminhar, Senhor Jesus Cristo, segundo aquilo que o Senhor nos ensinou, com a Sua palavra, com o Seu exemplo, Deus. Esteja conosco, Deus, no decorrer deste culto, nos ensinando conforme a Tua palavra, nos ensinando conforme aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, na plenitude do Espírito Santo. Livra-nos do mal, eu te peço, Pai, que possamos entender a Tua palavra e que possamos ser alcançados pela Tua glória, pelo Teu poder e pela Tua presença, em nome de Jesus Cristo, na plenitude do Espírito Santo. Deus, que assim seja para a Sua glória. Amém. Graças a Deus, irmãos e irmãs, eu quero convidar você neste momento, ainda que não esteja em mãos, mas na intenção do seu coração, queremos agradecer aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs, que entendendo que esta ausência do templo é temporária, mas que as despesas do templo são permanentes, são fixas, mensais, têm contribuído. Alguns que têm feito transferências, outros têm feito os depósitos, outros têm pedido ao nosso irmão Alessio, nosso tesoureiro, e ele tem ido buscar o dízimo, a oferta. Eu agradeço você pela sua consciência. Isso é um sinal de fé de que em breve, em nome de Jesus, nós estaremos de volta à nossa estrutura, voltando à vida normal de uma congregação que se encontra fisicamente, que se abraça, que celebra como o corpo de Cristo reunido. Esse tempo deixará lições preciosas para nós, mas nós queremos voltar a nos encontrar. Quero ver a face de cada uma de vocês enquanto pessoas, irmãs, irmãos. Quero abraçá-las. Portanto, eu peço para você, nesse momento, se você não tem em mãos, que você traga à memória o valor que você vai contribuir. E já vou consagrar aqui pela fé aquilo que Deus colocará em tua mão, ou já colocou, para que nós possamos continuar mantendo a nossa estrutura física. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero dar-te graças por cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, que estão, Senhor, ofertando na sua casa. Estão, Senhor, depositando, transferindo, ou estão, Senhor, buscando, Senhor, o irmão Alessio, tesoureiro, para que ele vá até os lares e pegue, Senhor, as contribuições, a semeadura do teu povo, o reconhecimento, ó Pai, de que se nós temos é porque o Senhor tem nos dado, que tudo que nós temos vem do Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, a semeadura de cada um. O Senhor abençoe, ó Pai, com centuplo, ó Deus. E o Senhor permita, ó Pai, que teus filhos, mesmo neste tempo de crise, ó Deus, venha prosperar, venha ter, Senhor, em abundância para suprir as próprias necessidades e também, Senhor, investir no teu reino e ajudar os necessitados. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a cada um dos teus filhos e filhas, ó Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Faz, Senhor, superabundar, ó Pai, em bênçãos sem medidas, bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Nós te damos graça, ó Pai, consagramos a Ti as primícias dos dízimos e ofertas que já entraram, e aqueles e aquelas, ó Deus, que estão, Senhor, espiritualmente no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, e que irão, Senhor, se materializar, ó Pai, por meio de transferência e depósito durante a semana. É no nome de Jesus que nós Te agradecemos, Te bendizemos. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você, meu amado, minha amada, a abrir comigo a palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Como não poderia ser diferente, vamos falar hoje a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Domingo especial, esta que é a data mais importante
no calendário cristão. Eu quero convidar você a refletir comigo sobre três aspectos, vamos assim dizer, da ressurreição de Cristo e os frutos desta ressurreição. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 1 até o versículo 7. Estando você em posse da tua Bíblia, convido você a abri-la ou acessar aí por meio do seu smartphone, do seu aparelho, e em família, neste momento, nos alimentarmos com o pão da palavra. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, assim diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a este respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Graças te damos por tua misericórdia, por tua fidelidade. E pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor nos inspire neste momento para que possamos compartilhar o pão da palavra e que este pão venha saciar a fome e a sede dos teus filhos e filhas espalhados pelos mais diversos cantos, ó Pai, de Votuporanga, do estado de São Paulo e do nosso amado Brasil. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, a Páscoa cristã, falo Páscoa cristã porque devemos nos diferenciar da Páscoa judaica. A Páscoa cristã, que aponta para a ressurreição de Jesus, ela significa que a cruz, o mais cruento dos métodos de tortura e morte que era usado pelo Império Romano, e consequentemente o próprio Império Romano, foram vencidos. Ao ressuscitar Jesus de Nazaré de dentre os mortos, ao ressuscitar Jesus Cristo de dentre os mortos, Deus não somente estava demonstrando que aceitou o alto sacrifício de seu Filho, o qual livremente se entregou por nós, mas também ao ressuscitar a Cristo Jesus, ao ressuscitar o Filho, o Pai estava mostrando que é a vida e não a morte que possui a palavra final. A ressurreição de Cristo Jesus, podemos assim dizer que ao ressuscitar seu Filho primogênito e unigênito dentre os mortos, Deus deu um cala-boca àquela que era devoradora de todos os povos. A morte não possui a palavra final. A palavra final, ela pertence a Deus. E esta palavra final, a vitória da vida sobre a morte, ela aconteceu há 2000 anos. Numa manhã em que, segundo a narrativa de Lucas e também de Mateus, Marcos e João, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Primeiro dia da semana, o domingo, porque no sábado não era permitido, sábado era o dia de guarda, e elas não tiveram tempo de preparar o corpo de Jesus, de preparar o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos assim dizer, para o enterro, para o velório. Ele foi colocado ali no sepulcro, sem a preparação devida, e as mulheres levando óleos aromáticos que haviam preparados. Quando elas chegam lá, elas se deparam com a grande pedra removida do túmulo. Outras narrativas dos sinóticos nos dizem que pelo caminho elas iam preocupadas
a respeito de quem removeria a pedra para elas. Mas a narrativa de Lucas nos diz que ao chegar lá, elas já encontram a pedra removida. E quando entram, não acham o corpo do Senhor Jesus. E sendo tomadas por perplexidade tal a respeito do que poderia ter acontecido, outras narrativas falam que elas acreditam que o corpo do Senhor havia sido roubado. Mas Deus envia 2 mensageiros que, intervindo diante da perplexidade delas, diz para elas que não tenham medo. E elas, baixando os olhos para o chão, eles fazem uma pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. A morte e também a ressurreição de Cristo Jesus era algo que o nosso Senhor Jesus sabia que iria acontecer. Ao contrário do que muitos tentam ensinar nesses dias, tentando passar para a morte e ressurreição de Jesus um caráter revolucionário politicamente falando. A morte de Cristo Jesus não foi um acidente na vida dele, não foi uma tragédia, porque ele simplesmente se levantou contra o Império Romano, por ele ter chamado Herodes Antipas de raposa, por ele ter confrontado os poderes vigentes da época. A morte de Cristo Jesus, ela se encontra estampada nas profecias veterotestamentárias no Antigo Testamento. O salmo que eu abri esta celebração, o Salmo 16, é um salmo profético, o qual já apontava para a ressurreição, dizendo que o corpo do Messias não experimentaria corrupção, que Deus não abandonaria o corpo dele na morte. Ou seja, a morte do Senhor foi o cumprimento de profecias messiânicas. Ainda que seja verdade que ele tenha sido condenado à morte por blasfêmia religiosa, por se declarar filho de Deus. Aí entra o aspecto das autoridades judaicas. Também é verdade que a morte dele teve uma conotação política, porque as autoridades judaicas, quando foram diante das autoridades romanas, disseram que ele se dizia rei, e ao se fazer rei, ele se apresentava como inimigo de César. E Anás e Caifás e todas as autoridades do Sinédrio diziam que eles não tinham nenhum rei sobre eles além de César. Então é vero sim que a morte de Jesus teve uma conotação política, mas não é somente por isso. Por trás havia as profecias, por trás existiam revelações do Antigo Testamento, por trás há toda uma leitura a respeito do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E também a ressurreição do Senhor, ela aconteceu como uma declaração de que o Pai aceitou a autoentrega, o Pai aceitou o auto-sacrifício do seu Filho, o qual ele enviou ao mundo como Cordeiro da parte dele, para nos remir de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. E desta ressurreição de Cristo Jesus, nós auferimos algumas coisas, alguns frutos. Primeiro, que a ressurreição de Jesus é a nossa vitória. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele, nele, por ele e para ele. A partir do momento que eu, que você, que nós, a partir do momento ao longo desses 2000 anos, e até o dia que ocorrer a vida gloriosa do Messias, qualquer pessoa que nele depositar a fé, já passou da morte para a vida. Qualquer pessoa que nele depositar a fé,
sairá da condição de criatura e será elevada em espírito e em verdade à posição de filho, de filha de Deus. Então, o primeiro fruto que nós oferimos, o primeiro fruto, o primeiro benefício que nós recebemos da ressurreição do Senhor, é que nós, na vitória dele sobre a morte, também somos mais que vencedores. Isso ele deixou bem claro no Evangelho de João, no capítulo 11, quando ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, em Cristo, na vitória de Cristo, na ressurreição de Cristo, nós obtemos também a vitória sobre a morte. Ainda que venhamos a morrer fisicamente, a morte não tem poder sobre nós eternamente. Aquilo que João em Apocalipse chama de a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre aquele e aquela que está em Cristo Jesus. A segunda morte não tem poder sobre aquele e aquela que, de acordo com 1 Coríntios 5:17, está em Cristo, e por estar em Cristo é nova criatura. Esta nova criatura, justificada em graça, ressuscitada já espiritualmente, porque teve a alma lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não será vítima da segunda morte. Então, a ressurreição de Jesus, ela nos concede também, pela fé nele, a vitória sobre a morte. O segundo ponto, segundo fruto que nós recebemos da ressurreição de Cristo Jesus, é que a partir do momento que nós nele cremos, que nós nele estamos, nós não somente somos vitoriosos sobre a morte, mas nós também nos tornamos eternos e temos para o futuro uma promessa de um corpo glorificado. Conforme Paulo nos fala, assim como ele é, nós também seremos. Cristo Jesus, após ressuscitar, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele ressuscitou com um corpo transformado. Ele ressuscitou com um corpo o qual não mais é sujeito ao tempo e o espaço. Convido você a fazer uma leitura das narrativas das aparições de Cristo Jesus aos discípulos. Você perceberá que boa parte delas acontecem quando os discípulos estão em lugares fechados e Jesus simplesmente aparece no meio deles. Ele não entra por portas, ele aparece no meio dele, dos discípulos. Ou seja, o corpo de Jesus glorificado é um corpo que não mais é sujeito ao tempo e o espaço. E Paulo fala que Jesus ressuscitou como as primícias, ou melhor, como o primeiro dentre muitos irmãos. Jesus ressuscitou como a primícia dentre a nova humanidade. E Paulo diz que assim como ele é, nós também seremos. Ou seja, por ocasião da nossa ressurreição, ou por ocasião do arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo nos fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e já ressuscitarão com corpos transformados, e subirão ao encontro de Jesus nos ares. E os que estiverem vivos por ocasião da vinda gloriosa do Senhor Jesus, esses serão transformados, porque a palavra de Deus nos fala que carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. Talvez você se pergunte agora, então o que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Enoque? Eles passaram por essa transformação. Eles nos antecederam nessa transformação gloriosa. Tanto é que Elias aparece no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, ele juntamente com Moisés. Ele aparece e desaparece porque está com o corpo glorificado. Um corpo não mais sujeito ao tempo e espaço. Então nós recebemos
de Cristo Jesus a vitória sobre a morte. Recebemos isso a partir da ressurreição dele, como promessa futura, por ocasião da nossa ressurreição ou do nosso arrebatamento, encontro com Jesus nos ares. Nós teremos um corpo glorificado, assim como ele é hoje, nós também seremos. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Isso nos faz pensarmos em grandes coisas. Nós estamos sendo preparados para vivermos num novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça. Isso deve nos levar à mudança de vida. Essa velha ordem, essa atual ordem, e que já se tornou velha a partir da ressurreição de Cristo Jesus, ela passará e dará lugar à nova ordem, dará lugar à nova humanidade, o novo céu e a nova terra que o apóstolo Pedro fala sobre. Isso está sendo preparado para nós. E tudo isso se tornou possível a partir da morte, da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O terceiro fruto que a ressurreição de Cristo Jesus opera em nós hoje. É importante sabermos que Deus levantou Jesus dos mortos. E justamente o poder que agiu em Cristo Jesus é o mesmo poder que age hoje em nós, para transformar a nossa fraqueza em força, para transformar a nossa debilidade em poder. O poder do Espírito Santo, através do qual Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder atua em mim, esse poder atua em ti, esse poder atua em nós. Não somente pela fé, Deus assim desejando fazer, não somente para orarmos pelos enfermos e os curarmos pela fé, mas estando no coração de Deus o desejo de fazê-lo. A autoridade que nos foi dada pelo nome de Jesus nos permite hoje, enquanto igreja missionária, também ressuscitarmos os mortos. Talvez você se assuste agora e fale: pastor, eu nunca vi um morto voltando à vida. Eu li nas Escrituras Sagradas que Jesus outorgou esta autoridade aos discípulos, mas eu nunca vi um morto voltar à vida. Meu irmão, minha irmã, eu tenho lido relatos de coisas que acontecem na chamada janela 10/40. Eu tenho lido relatos que acontecem no Oriente Médio, onde a igreja é perseguida, onde ser cristão é crime, onde a religião majoritária é o Islã e persegue aquele e aquela que crê em Cristo Jesus. Tenho lido relatos que não são fakes, mas que são reais, de pessoas comuns, assim como eu, assim como você, assim como nós, que estão sendo usadas por Deus para ressuscitar mortos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos está sobre a igreja, está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. Mas eu quero dizer para você que ainda que você nunca tenha visto, ou quem sabe você nunca venha ver um morto, um cadáver voltando à vida, eu, você, nós temos a autoridade que nos foi dada pela fé em Cristo Jesus, pelo fato de sermos nós hoje novas criaturas. Nós temos o poder de pregarmos a palavra. E a palavra de Deus ela tem o poder de fazer com que aqueles e aquelas que estão mortos espiritualmente, que estão vivendo sob o domínio do príncipe deste mundo, volte à vida espiritual. Seja liberto da morte espiritual, que é a pior morte que existe. Se liberte das consequências do pecado que passou para todo o gênero humano através da desobediência adâmica. Da ressurreição de Cristo Jesus, nós auferimos, nós recebemos dele a vitória sobre a morte. Da ressurreição de Cristo Jesus, nós recebemos
uma promessa futura, de que assim como Ele é, nós também seremos um corpo glorificado, um novo corpo, para vivermos um novo céu e uma nova terra. E da ressurreição de Cristo Jesus, terceiro fruto maravilhoso que nós recebemos, é a autoridade para pregarmos que Ele vive. E por estar vivo, assentado à destra do Pai, Ele ouve as nossas orações. E por Ele estar vivo, Ele nos enviou enquanto igreja para pregarmos o Evangelho, para proclamarmos que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens, à humanidade, o seu pecado. E Deus nos fez arautos desta proclamação. E nós devemos proclamar ao mundo que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo voltará. E Ele nos deu autoridade para, em nome dEle, por meio da palavra, vivificarmos mortos espirituais, aqueles que estão cativos às algemas do pecado. A ressurreição de Cristo Jesus, ela deu poder à igreja, porque só existe igreja porque Jesus ressuscitou. Só existe igreja porque Jesus venceu a morte. Só existe igreja porque a temida de todos os povos foi vencida pelo sepulcro vazio da manhã do primeiro dia do domingo pascal. Há 2000 anos, muitos tentam destruir a igreja, de fora para dentro, mas os maiores inimigos da igreja estão dentro dela, tentam implodi-la de dentro para fora. Meus irmãos e irmãs, hoje não se questionam tanto a morte de Jesus na cruz. Até mesmo céticos, até mesmo teólogos liberais reconhecem que Jesus morreu. O problema está na leitura. Eles colocam que Jesus morreu como um revolucionário. Eles colocam que Jesus morreu não como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, mas morreu como um revolucionário. Morreu como alguém que ousou confrontar o maior império de então, o Império Romano. Então, hoje, até mesmo aqueles que só creem somente no Jesus histórico, não negam que há 2000 anos houve um judeu que morreu na cruz, que morreu crucificado. Mas se Jesus tivesse tão somente morrido na cruz, meus irmãos e irmãs, como o apóstolo Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nós somos os mais infelizes dos homens, somos as mais infelizes dentre as pessoas deste mundo. Porque não basta crer que Jesus morreu na cruz. Porque morrer crucificado, pessoas morrerem crucificadas, era algo comum naquele período. Tito, o imperador que invadiu Jerusalém, crucificou 2000 judeus. Então, pessoas morrerem crucificadas era comum. O incomum foi e aconteceu só uma vez até hoje. Foi um crucificado morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia. Então a fé cristã é completa. Não adianta crer somente que Jesus morreu na cruz. E aí estão dando releituras, morreu como um revolucionário, ele morreu como tantos morrem hoje na América Latina, ele morreu como tantos outros morrem mundo afora, porque contesta o sistema de iniquidade, o sistema de injustiça, de opressão. Reduzem Jesus a um revolucionário do naipe de Ernesto Che Guevara. Então, crer que Jesus morreu na cruz não é suficiente. Porque essas pessoas creem, mas deturpam o sentido da morte dele. Jesus morreu na cruz de forma vicária. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Ele morreu por nossos pecados. Ele é aquilo que João fala no capítulo 1, versículo 29 do seu Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte dele não foi uma tragédia, não foi um acidente no percurso. A morte dele foi o cumprimento de profecias. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
É necessário crer que aquele que esteve dentre os mortos, ao terceiro dia, ressuscitou. E é esta segunda parte da história de Cristo Jesus que hoje tem sido negada. Até mesmo em alguns sermões, até mesmo por pastores, que sutilmente dizem que Jesus não ressuscitou de forma literal, de forma corpórea, que Jesus ressuscitou tão somente na mente dos discípulos, que Jesus ressuscitou como um mito, como uma força que impulsionou os discípulos a resistirem ao Império Romano. Meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 17 e 22, ele faz algumas perguntas. E se Cristo não ressuscitou, como dizem vocês, se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo não ressuscitou, Paulo pergunta. E ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, a morte na cruz não é suficiente. Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, ainda estamos nós sob o jugo do pecado. E Paulo ainda completa, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. A ressurreição, ela é essencial. A fé na ressurreição literal do Filho de Deus é essencial para que creiamos que houve remissão de pecados na cruz, pelo alto sacrifício, pela alta entrega de Cristo. E que Deus aceitou esse alto sacrifício ao ressuscitar Cristo Jesus dentre os mortos. E Paulo ainda diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo que há uma perspectiva futura, que nós anelamos por coisas do celeste por vir, que nós miramos a nova Jerusalém, que o nosso olhar, a nossa fé em Cristo, ela não é somente para obtermos benefícios deste presente século, mas acima de tudo, para adentrarmos a eternidade e assim como Ele é, sermos também, não somente com o corpo glorificado, mas também gozarmos da vida eterna. Se esperamos somente em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Sabe o que é a primícia? É o primeiro fruto. O sangue de Jesus lá na cruz do Calvário semeou uma nova humanidade. Uma nova humanidade foi semeada sobre aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos, conforme nos fala Paulo em Efésios. E Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, como a primícia. Ele foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas não foi o único, porque haverá ressurreição dos mortos. Haverá a ressurreição de todo aquele, toda aquela que nele crê. A palavra nos fala que diante do alarido, do tocar da trombeta, os sepulcros se abrirão e os mortos ressuscitarão. Então Jesus, Ele ressuscitou como o primeiro de uma nova humanidade. Jesus ressuscitou como o primeiro dentre milhares e milhares que pela fé nele ressuscitará. Eu creio que verei lá o meu pai. Eu creio que verei lá naquele dia a minha mãe. Eu creio que verei lá naquele dia ovelhas minhas, das quais eu fiz ofícios fúnebres. Lá eu verei também a Abraão. Lá eu verei a Isaac, a Jacó. Lá eu verei também Salomão. Lá eu verei Lázaro, que ressuscitou, mas morreu depois, porque somente Cristo Jesus ressuscitou e não mais morreu. Lá eu verei o apóstolo Paulo. Lá, meu irmão, minha irmã, você verá seus entes queridos. E para que nós possamos todos nos encontrar neste maravilhoso lugar, no nosso novo e eterno lar, é preciso que hoje creiamos em Cristo Jesus. Não somente no sacrifício oferecido na cruz, mas também que o sacrifício foi aceito, por isso o Pai o ressuscitou dentre os mortos.
E muito mais do que crermos nisso, é necessário que nós aumentemos o número dos filhos e filhas de Deus, pregando a palavra, pregando que Jesus Cristo venceu a morte e vivo está sentado à destra do Pai, e Ele virá. Como diz o credo cristão, o credo apostólico, virá para julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos viver esta fé, que é a fé da igreja, porque Jesus ressuscitou como o primeiro dentre milhares de milhares que um dia ressuscitarão por ocasião da segunda vinda dele. E Paulo ainda fala, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ou seja, a morte entrou no mundo por meio de Adão. Adão fracassou no paraíso. Jesus Cristo foi vitorioso no deserto. Adão caiu no paraíso. Jesus se manteve de pé no deserto. Por meio de Adão, a morte entrou no mundo. E por meio de Cristo Jesus, o segundo e último Adão, é que a morte sai do mundo. Somente aquele que nele crê, somente aquele e aquela que a ele entregar a vida, ressuscitará para a vida eterna. A ressurreição será geral. Tanto justos como ímpios ressuscitarão. A diferença está que aqueles que depositaram a fé em Cristo Jesus, se entregaram a Cristo Jesus, ressuscitarão para a vida eterna. Enquanto que aqueles que não deram ouvido ao Evangelho, aqueles que preferiram seguir a vida como se não tivesse acontecido algo impactante há 2000 anos, que foi a ressurreição do Filho de Deus. Aqueles que optaram em viver segundo a carne, aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, também ressuscitarão. Todavia, esses ressuscitarão para a ignomínia, para a condenação eterna, que Apocalipse chama de segunda morte. O que é a segunda morte? É a eterna separação de Deus. O que é a segunda morte? A segunda morte é exatamente aquilo que experimentará, que será experimentada por aqueles que estarão na coluna da esquerda, que ouvirão do Filho de Deus assentado no trono: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vós que praticaste a iniquidade, que eu não vos conheço. A segunda morte, ela não é destinada a nós. Nós, filhos e filhas de Deus, passaremos pela primeira morte, que é a morte física. Todavia, pela fé em Cristo Jesus, herdaremos a vida eterna e ouviremos dele: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Perguntei isso no sermão passado, acho que de quarta-feira, e hoje pergunto novamente: em qual coluna você vai estar? Você tem depositado a fé em quem? Você tem crido em quem? Você entregou a sua vida a Cristo? O que é Páscoa para você? Se resume a bombons, a chocolates, coelhinhos? Não, meu irmão, minha irmã. Essa face da Páscoa que o comércio transmite é maligna, é diabólica, porque tira o foco do cordeiro e lança no coelho. Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo, para concluir, ele diz, 1 Coríntios 15, 17, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão a humanidade morreu. Em Cristo Jesus a nova humanidade é gerada. Cristo Jesus, ele gera uma nova humanidade. E ele ressuscitou como primícia, como o primeiro dessa nova humanidade. Em Adão todos morreram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Cristo Jesus todos, mas todos quem? Todos quais? Aqueles e aquelas, que segundo nos fala o Evangelho de João no capítulo 1. Mas a todos, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, todos que serão vivificados em Cristo, quem são? Quais são esses todos? Todos aqueles que o receberam, todos aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, todos aqueles que confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que entenderam que Páscoa
Páscoa é Deus estreando a nova humanidade. Páscoa cristã, a Páscoa judaica significa a passagem do cativeiro no Egito rumo à nova Canaã. Páscoa hebreia é passagem de um local físico para outro local físico. A Páscoa cristã, que é celebrada devido à ressurreição de Cristo Jesus, significa a inauguração da nova humanidade por meio de Cristo Jesus, primícia, o primeiro dentre a multidão de milhares de irmãos e irmãs. Que você possa refletir sobre isso, meu irmão, minha irmã. Que você possa viver de acordo com essa verdade. Que Páscoa realmente faça sentido para você. Que a Páscoa, ela seja celebrada não como o mundo pagão celebra, mas ela seja celebrada por meio da reflexão sobre como está o nosso relacionamento com Deus, como está a nossa caminhada na presença do Senhor. Ninguém jamais poderá vencer a morte na sua própria força, mas aqueles que confiam em Jesus e no poder da sua ressurreição já derrotaram a morte. Novamente pergunto, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Se você recebeu, você está firme nele? Você está firme na fé? Quem reina em teu coração, meu irmão, minha irmã? O seu coração, meu irmão, minha irmã, está dividido? Você está dividido entre ser fiel a Cristo e o mundo? Você acredita que pode crer em Cristo Jesus e ser salvo sem mudança de vida, vivendo de qualquer maneira, vivendo de qualquer forma? Você acredita que mesmo sendo nova criatura, alguns pecados podem permanecer na sua vida e que não há problema nenhum? Meu irmão, minha irmã, não se deixe levar por esse engano diabólico. Olhe para a cruz e veja o preço que foi pago para a remissão dos nossos pecados. A hediondez da cruz nos mostra o quão sério é o pecado. A hediondez da cruz, o estado que Jesus ali ficou, conforme Isaías 53, ele ficou num estado tão deplorável, que ninguém conseguia olhar para ele durante muito tempo. Isaías fala que ele se tornou como alguém a respeito do qual algumas pessoas olhavam e viravam a face. Ele virou uma ferida só, desde a sola dos pés até o alto da cabeça, por conta do pecado. Crer em Cristo Jesus, crer na ressurreição de Cristo, crer na Páscoa, implica em mudança de vida. Se você já recebeu a Cristo Jesus, permaneça nele. Procure mudar de vida. Procure viver de acordo com o sentido de ser nova criatura em Cristo Jesus. Agora, por meio da ressurreição de Cristo Jesus e pela fé dele, graças ao sacrifício que ele ofereceu por nós, você e eu também somos filhos de Deus. Então vamos celebrar a ressurreição de Cristo por meio de um viver diferente, de uma nova vida, uma vida transformada. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Ele está vivo. Ele está vivo. As profecias diziam que ele viria, e ele veio. As profecias se cumpriram. Ele mesmo falou que iria morrer e ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. E ele falou que ele irá voltar. Ora, se já se cumpriram as outras profecias, você tem alguma dúvida de que o final delas, que é a vinda dele, também vai se cumprir? Vai se cumprir. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo está vivo, sentado à destra do Pai, e ele voltará. Há 2000 anos essa verdade sustenta a igreja. Tentaram destruir a igreja. Tentam por dentro e por fora, com ensinos deturpados, dizendo que só ressuscitou na mente dos discípulos. E que Jesus volta cada vez que uma pessoa muda de vida. Não, meu irmão, minha irmã. Houve encarnação literal do Verbo. Houve morte literal do Verbo na cruz. Houve ressurreição literal do Verbo. E haverá segunda vinda literal. Assim como o relâmpago que nasce no Oriente e se vê no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu posso ir daqui a pouco ter com Jesus.
Talvez eu não veja Jesus vindo sobre as nuvens, mas eu posso morrer daqui a alguns momentos. Estarei para sempre com Ele. Então nós podemos nos encontrar com Jesus de duas formas: indo ter com Ele. Isso acontece todos os dias. Hoje milhares e milhares de pessoas morreram. Mas há uma promessa de que olhos verão Ele vindo. Ele virá. Ele vem. Guarda-te. Guarda-te. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que seja sobre você a graça do nosso Deus. Pedi para o Lucas cantar um cântico final. Quero dar a bênção aqui, neste momento, a bênção final. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus guarde você. Que Deus te proteja contra todos os males. Que o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a graça que Cristo Jesus veio do alto nos trazer, que a doce consolação e a presença do Espírito Santo de Deus desça sobre os filhos e filhas de Deus espalhados pelos mais diversos lares. Desça e permaneça, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Sigamos em paz, e o Deus da paz segue conosco.